Você sabia que nós temos receptores canabinoides e que nós produzimos canabinoides no nosso corpo? Meu nome é João Gabriel, médico cardiologista, especialista em cannabis medicinal, e hoje eu vou falar sobre o sistema endocannabinoide. Se você tem interesse sobre o assunto, aguarde até o final do vídeo, onde a gente vai estratificar aí vários aspectos do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema neuromodulador, pode ser entendido como um subsistema, porque ele age em diferentes outros órgãos e outros sistemas do corpo humano. Ele tem uma capacidade de modular o gasto energético e ele funciona muitas vezes sinalizando para o sistema nervoso central que determinada atividade metabólica foi concluída. Isso traz, de um ponto de vista prático, uma dinâmica em relação ao gasto energético, uma otimização do nosso gasto energético e metabólico. O sistema endocannabinoide, ele compreende os receptores, são basicamente o receptor CB1 e CB2, receptores CB1 muito encontrados no sistema nervoso e os receptores CB2 mais difundidos em outros órgãos. Traz também os endocannabinoides, que são justamente as substâncias que nós produzimos no nosso corpo. Quais são eles? A anandamida e o 2-AG. 2-araquidonoilglicerol. E qual é a complexidade disso tudo? É porque os nossos endocannabinoides, eles interagem com os fitocannabinoides da planta e aí que entra toda a dinâmica do potencial terapêutico da cannabis. Outro aspecto importante do sistema endocannabinoide é que, justamente por ele estar difundido em diferentes órgãos e sistemas, a gente acaba tendo algumas condições clínicas que podem estar relacionadas a uma falência, né, ou alguma mau funcionamento do respectivo sistema. Tem um pesquisador chamado Ethan Hu, que ele traz um artigo científico que aborda o potencial, né, deficiência do sistema endocannabinoide. E existem algumas doenças que podem estar relacionadas a essa fisiopatologia. Quais são elas, né? Segundo Ethan Hu, a enxaqueca, fibromialgia e a síndrome do intestino irritável são 3 condições que podem estar atreladas a essa insuficiência ou desequilíbrio, vamos chamar assim, do sistema endocannabinoide. E isso é uma informação muito interessante, porque são doenças, muitas vezes, com uma abordagem difícil, né, de manejo clínico. A fibromialgia pode trazer dores crônicas recorrentes, muitas vezes refratárias às medicações habituais. Então, a cannabis, né, tem esse potencial terapêutico super interessante e que na prática clínica a gente vê funcionar muito bem, de maneira geral. A enxaqueca, por décadas, foi tratada com medicações anticonvulsivantes, analgésicos, e só recentemente desenvolveram realmente medicamentos específicos para a migrânia, né, para a enxaqueca, mas que mesmo assim tem uma resposta variável, né, em relação ao controle de crises. E a cannabis, claro, de maneira adjuvante e ainda mais diante dessa perspectiva fisiopatológica que esse pesquisador traz, se torna ainda mais interessante como uma possibilidade terapêutica para esses pacientes. E a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico também um tanto quanto desafiador. Hoje a gente entende que pode se manifestar desde diarreia até uma constipação muito grave. Podem ser apresentações possíveis da síndrome do intestino irritável. Então tem esse leque de apresentações e pode se beneficiar muitas vezes também do tratamento com a cannabis medicinal diante dessa perspectiva aí, fisiopatológica, como foi dito. O sistema endocannabinoide, por estar presente em vários outros órgãos e sistemas, traz potenciais terapêuticos diferenciados, né? Então,
a gente pode abordar transtorno de ansiedade, transtorno depressivo com a cannabis medicinal. A gente pode abordar quadros de dor, tanto dor muscular, que responde muito bem, né? Tem muito receptor CB2, quanto dor neuropática, enfim. Então, são outras abordagens aí possíveis para o controle e para o melhor manejo da dor. E o sistema endocannabinoide também está presente no sistema imune, nas células do baço, no sistema cardiovascular. Então, do ponto de vista imunológico, tem uma modulação importante que a cannabis medicinal pode trazer. Tem importantes aplicações também para doenças autoimunes, diante dessa perspectiva. Então, a própria artrite reumatoide, artrite de maneira geral, essas dores todas relacionadas aí na questão articular também podem ter benefícios em vigência da cannabis medicinal. Ainda falando sobre questões, sobre possíveis diagnósticos, a gente pode abordar também o quadro de demências, o Alzheimer, o Parkinson, doenças neurodegenerativas. Por quê? A gente sabe que o CBD tem efeito neuroprotetor, então ele traz uma certa proteção do ponto de vista de inflamação neurológica, o que é muito bom. Ele tem efeito anti-inflamatório e neuroprotetor, então isso pode trazer uma certa... limitar a progressão, né? Diminuir a velocidade de instalação de alguns quadros. E, por outro lado, o THC, ele tem um efeito de favorecer novas sinapses. Então, ele traz a possibilidade desse cérebro que está num contexto degenerativo de voltar a fazer novas conexões sinápticas, e isso pode ser refletido do ponto de vista prático com a possibilidade desse paciente voltar a aprender alguma atividade ali para o dia a dia. Então, claro, ele não vai recuperar a memória ou recuperar o estado de uma maneira retroativa, como se apresentava anos antes da doença, mas ele tem capacidade de aprender novas atividades dali em diante. Então, eventualmente, atividades do dia a dia, né, como arrumar a própria cama, comer sozinho, né, isso pode trazer mais autonomia num paciente debilitado ali por conta da doença mental. Diante do sistema endocannabinoide que foi abordado, a gente entende que os fitocannabinoides, né, o CBD, o THC, entre outros canabinoides produzidos pela planta, podem ajudar a modular o nosso próprio sistema, trazendo uma certa otimização de outros órgãos e sistemas que perpassam aí pelo sistema endocannabinoide. Então, essa é a grande chave da terapia endocannabinoide. Hoje em dia, o sistema endocannabinoide já é chamado de endocannabinoidoma, que é justamente uma abrangência maior de entendimento sobre o sistema endocannabinoide, porque ele interage desde questões neurológicas, perpassando pelo eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, ou seja, isso também pode se manifestar com manifestações hormonais, respostas neurohormonais ali, diante de alguma determinada patologia ou alguma determinada condição. Então, é um sistema muito amplo, que ainda carece de muito estudo para ser desvendado de maneira plena, mas que, na prática, já vem trazendo vários benefícios aí para diferentes patologias, o que é sempre muito interessante quando a gente fala de saúde, né? Ter opção terapêutica com bons resultados. Eu sou o João Gabriel, médico cardiologista, especialista em cannabis medicinal. Se você gostou do vídeo, peço que curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar também e ative o sininho. Fico à disposição aqui nos comentários sobre sugestões de assuntos para os próximos temas. Obrigado.